E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Descobrindo a TM10. E eu não sei se vocês notaram, mas tá um pouco diferente o nosso mapa. Na realidade, eu não mudei nada além de algumas configurações aqui de shader. Eu aumentei um pouco aqui a configuração da nossa shader para ela ter esse efeito aqui nas luzes, né? Esse efeito de reflexo. E, cara, deu uma estética muito legal pro nosso mapa. Diz aí, essas luzes que tem cor, reflete exatamente a cor dela no chão e alguns blocos. Olha como ficou a nossa fábrica mágica. Esse roxo ficou bem mais vivo, gostei bastante. E a nossa base também, né? Eu tinha até colocado já alguns efeitos ali, algumas luzes amarelas. Mas não só isso, dentro da nossa base eu dei uma decoradinha. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Esse primeiro andar aqui eu não mudei nada. Já aqui eu mudei algumas coisas. Eu construí esse telhado mais de vidro aqui, mais legal, né? Ele fica refletindo, ele é na cor azul. E eu criei o nosso quarto pra gente começar a colocar algumas coisinhas aqui, né? Só uma pequena decoração bem básica mesmo, pra gente começar a se organizar melhor. Isso porque no episódio passado a gente fez algumas evoluções aqui no nosso último andar, na nossa central de controle, né? E aí eu aproveitei também pra já decorar esse lugar e separar melhor as coisas, né? Aqui tinha alguns cabos que eu tirei, agora eu tô tudo colocando baseado no nosso wireless connector. E cara, ficou bem legal aqui também. As cores azul no teto, né? Eu deixei ele com esse vidro mais azul. Eu coloquei várias luzes aqui azul também. Então ela deixa esse ambiente mais high-tech aqui, né? Bom, eu curti bastante agora como ficou essa estética. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. E aproveita que vocês vão passar do comentário, já dá um like aí no vídeo. Ajuda muito a continuar gravando essa série, a motivar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bora! E o que que a gente vai fazer hoje? Pessoal, de fato a gente entrou agora no mid-game e a gente vai começar a fazer alguns processos que são bem demoradinhos para fazer. E eu falo demorados em tempo mesmo. Então acho que a gente precisa de alguma forma de acelerar todos os tipos de processo aqui do jogo. Desde craftar alguma coisa, né? Como vocês puderam ver no vídeo passado, a gente tá começando a construir coisas que tá demorando bastante para craftar. Existem alguns processos também que estão sendo bem demorados. E, bom, a gente tem uma forma aqui no modpack que é bem fácil de acelerar as coisas. Na realidade, a gente já utilizou bastante ele no início, a gente utiliza até hoje. Ele ficou meio esquecido aqui nessa parte do nosso mapa, mas eu tô falando, galera, do Just Dire Things. Esse carinha aqui tem uma das formas mais apeladas de se acelerar as coisas, vocês vão ver. Sério mesmo, não tô exagerando. A gente pode acelerar, se eu não me engano, até 124 vezes, então é muita coisa, mas a gente tem um processinho inteiro para fazer. Bom, a gente também não automatizou o sistema do Just Die. Então a gente tem alguns trabalhos para fazer com Just Die. Eu me amarro nesse mod, então esse episódio vai ser bem legal. E tudo começa nesse cara aqui, num Budding Time Crystal Block. Pra gente chegar nele, a gente precisa de um Budding de ametista num Shadow Pulse Goo, né? A gente até já tem aqui o Shadow Pulse. Pra quem não se lembra, é esse carinha aqui. É o último tier do Just Die. E a gente precisa de um Budding de ametista também. Bom, pra fazer o Budding de ametista, a gente consegue pelo Ars. Como a gente já mexeu bastante com esse cara, acho que é um bom caminho pra gente seguir. Pra gente conseguir esse cara, tá falando ali que a gente obtém ele fazendo um ritual de Walking perto de um Budding de ametista. Tá, esse aqui é o craft. A gente só não tem aqui a sapling verde, mas isso não é nem de perto um problema pra gente, já que a gente tem esse carinha aqui. E ele tem todas as saplings do Ars. Ele só precisa aqui de um pouco de esmeralda e ele já vai dar pra gente essa mudinha. Vamos pegar mais algumas? Que duas tá bom. E já vamos acelerar aqui o crescimento dela, né? Afinal a gente vai precisar da madeira também. Beleza, no processo a gente já consegue algumas saplings a mais aqui. Cara, ele pediu aqui a Blaze em Arkwood. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Beleza, agora a gente tem tudo que a gente precisa para fazer esse tablet aqui. Como vocês lembram, para fazer os rituais de tablet, a gente utiliza o Ritual Brazier, né? Então já vamos pegar ele daqui e levar também um pouco de mana. Ou melhor, de Source. Agora a gente só precisa encontrar um Budding de ametista. E a melhor forma de a gente fazer isso é com a Dowsing Rod. Se eu não me engano, ó, aqui embaixo a gente já tem ali um aglomerado de ametista. Então já deixa eu cavar até lá. E aqui estamos. Pessoal, a gente precisa... O que a gente precisa é do Budding de ametista. Então já deixa eu achar alguns aqui. Ó, esse aqui é um Budding. Pra gente deixar só os Budding de ametista, eu vou tirar todos os blocos com o V-Mine. E aí ele vai deixando aqui só os Buddings realmente isolados. Já preparei aqui o nosso Ritual Brazier. Pelo que eu entendi, é só a gente fazer esse ritual de Awakening, que ele já vai transformar os Buddings de ametista aqui próximo. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, como eu levo esse cara...
Tá, aparentemente matar... Ah, sim, matando ele, ele devolve aqui, como eu imaginei. A gente faz isso com todos os charms, ao morrer eles dropam. Tá, deixa eu levar mais um aqui. Na realidade, eu vou levar alguns. Eu já preparei aqui um lugarzinho e... Cara, vamos ver como que isso funciona. Pelo que eu entendi, eles transformam os blocos de ametistas em boring de ametista, mas eu não sei se eles vão fazer isso com eles no chão ou se eu colocar dessa forma aqui. Deixa eu tentar com a Dominion Wand setar eles aqui, né? É isso mesmo, eles precisam de um inventário. Tá, será que eu consigo com Silk Touch pegar esse budding? Deixa eu tentar aqui. Bom, aparentemente não. Bom, você tem aqui esse barril, né? Como o storage deles. Vamos ver o que, que eles armazenam, se somente a ametista ou os blocos. Mas como eu tô com pressa e eu acho que eu não vou precisar de muitos, a não ser um, eu já vou pegar um deles aqui na caixa, na realidade. Então já deixa eu pegar esse aqui. Tá, e se a gente colocar esse budding aqui do lado do Shadow Pussigu, ele vai começar a corromper esse budding aqui, né? Como a gente sabe, com a shaders tá meio bugada, então tá lá o processo, né? E tá lá. Esse é o processo pra gente transformar um budding de ametista em um budding de Time Crystal Block. E como que funciona esse cara? Na realidade, se vocês observar bem, tem algumas partículas, né? Que ele tava engolindo ali, até ele se transformar nessa outra cor, nessa cor azul. Isso porque a premissa por trás desse bloco é que ele consome a energia de cada uma das dimensões principais do Minecraft para dar pra gente um item muito forte, né? Que é o Time Crystal. Mas, como eu falei, ele precisa absorver a energia de cada dimensão do Minecraft. E a gente tá na Overworld. Agora a gente precisa levar esse cara para a próxima dimensão. No caso, pro Nether. Então já deixa eu pegar ele aqui. Então, já estamos aqui. A gente vai achar um lugarzinho mais seguro pra gente fazer isso. Beleza, abri aqui um lugarzinho. E agora, se a gente pegar e trazer o nosso budding do Overworld, mais uma vez ele tá lá, consumindo essas partículas. Tá lá. Depois de um tempo, ele se transformou nessa outra versão aqui, né? E, cara, levou bastante tempo aqui pra ele se transformar nessa versão. Alguns minutos, na realidade. Vou ver depois se a gente consegue acelerar esse processo. Mas ainda não acabou, porque agora, como eu falei, a gente precisa ir para a última dimensão. No caso, para o The End. Então, já vamos aqui para nossa End Island. E aqui, o mesmo processo. A gente só precisa deixar o nosso Budding Time Crystal absorver as energias do The End. E tá lá, aqui foi bem mais rápido. Agora, do jeito que tá aqui, a gente já consegue pegar o Time Crystal, que é o que a gente tá atrás aqui. Ele vai nascer igual um budding de ametista, normal, né? Vai demorar um tempinho. Então, vamos ver se eu consigo levar ele e se cresce também lá no Overworld, porque eu não tenho certeza. Eu escolhi um cantinho pra gente colocar. E uma das formas que a gente já sabe de acelerar o crescimento das coisas é utilizando o Growth Accelerator, né? Então, já deixa eu pegar aqui um. Então, tá lá, já montei um kitzinho, acho que 2 Growth Accelerator aqui já vai ser suficiente, que a gente deixa algumas faces abertas aqui. Ah, tá, a gente tem um problema. Isso aqui ela não vai dar pra gente, eu acho que o Budding de ela não vai dar o Time Crystal. Como eu utilizei aqui no Overworld, parece que ela se desgastou mais rápido. Tá, então já deixa eu fazer novamente todo o processo e vamos fazer isso aqui lá no The End pra ver se ela demora mais pra se desgastar, né? Porque como vocês perceberam, quando ela se desgasta, ela volta pra essa fase. Então a gente tem que fazer todo o processo, todo o ciclo de novo. Levar pro Nether agora e depois levar pro The End novamente. Então, sem enrolar muito, já vamos levar todo esse kitzinho pra lá. Mas antes, como a gente vai ficar indo entre dimensões, deixa eu dar um upgrade aqui no nosso sisteminha do Applied, pra gente conseguir acessar ele entre dimensões, né? Pra isso, a gente vai precisar fazer esse carinha aqui. A gente precisa aqui de 4 Infinity Ranger, a gente já tem um aplicado aqui, que é o que permite a gente acessar em qualquer lugar do Overworld. Agora, a gente consegue criar o Dimensional. Colocando ele, a gente, teoricamente, agora consegue acessar de qualquer dimensão o nosso sistema Applied. E tá lá, a gente tá aqui no Nether, no lugarzinho, a gente consegue acessar o nosso sistema Applied, que vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, deixa eu colocar mais uma vez o nosso Time Crystal aqui. Ah, foi bem mais rápido agora, tá? Eu acho que é meio aleatório esse tempo aqui dele. Beleza, vou colocar aqui os Growth Accelerators. E tirar, pra ver se o desgaste realmente é só porque a gente tava no Overworld. E tá lá, temos o nosso primeiro Time Crystal Cluster. De fato, me parece que lá no Overworld ele desgasta mais rápido. Então, cara, eu acho que eu vou fazer a quebra deles aqui no The End. Porque, mais uma vez, ele vai chegar um momento que ele vai desgastar e a gente precisa repetir todo o ciclo. Mas, obviamente, a gente não vai fazer esse processo todo manualmente, né? A gente quer automatizar todo esse ciclo e a gente realmente consegue fazer isso utilizando apenas o Just Dire Sim. Tá, mas vamos pegar, ó, deu até mais do que uma safra, né? A gente já tá aqui com todos e ele ainda não
desgastou. Então já deixa eu pegar esses caras aqui. Tá, eu acabei pegando eles com Silk Touch. Se a gente pegar normal, ele vai dar outro pra gente aqui, né? Então já deixa eu aproveitar. Deixa eu ver se consigo colocar aqui no chão. Consigo. Então deixa eu pegar eles normal aqui. E a gente tem acesso aqui ao Time Crystal agora. E olha só que loucura, né? Ele ainda não desgastou. E a gente já tá na nossa segunda safra aqui. Vamos ver quantas safras demora. E de fato, os nossos Growth Accelerators estão funcionando bem aqui. Mas, cara, olha só. A gente começou a ter uns efeitos muito estranhos. E isso tá acontecendo por conta do Time Crystal estar no nosso inventário. Ele causa aqui alguns efeitos na gente. Se eu tiver com esse cara na mão aqui, vai ter momentos em que a gente vai estar super rápido, vai ter momentos que a gente vai estar super lento. Olha só, a gente agora tá muito devagar, a gente tá com slowness de menos 90%. Isso tudo porque a gente tá com o Time Crystal. Agora a gente tá com super velocidade. Cara, a gente tá indo pra nossa quarta safra. Ah, agora sim, eu acho que ele se perdeu, ó. Ele se transformou num Burning Time Crystal Block. Cara, deixa eu tirar o Time Crystal aqui da nossa mão, vou jogar ele no nosso sistema do Applied, que a gente não vai ficar com essas loucuras. Mas, ó, eles não vão mais crescer, esses aqui. E aí, se eu quebrar, né, se eu tirar esses caras daqui, quebrar bloco, ó, a gente perde, né, os que não cresceram. Mas, da forma que a gente vai fazer, a gente vai teleportar, fazer esse ciclo inteiro com esse setup inteiro aqui, né? Então, ele vai teleportar todo esse setup entre todas as dimensões aqui do Minecraft. Mas, tá, primeiro vamos entender, antes da gente fazer essa automação, vamos entender o que a gente quer com esses caras e qual a verdadeira força disso aqui, né? Bom, o que a gente tá indo atrás é de uma Time Wand. No craft dela já vai o Time Crystal, então por isso a gente já começou pegando. E, bom, ela tem duas barras, né? A de energia, que a gente acabou de encher por ela estar no nosso inventário, mas ela tem uma segunda, que é um Time Fluid. A gente precisa desse cara. E, bom, o Time Fluid, pra gente conseguir ele, a gente precisa jogar o nosso Time Crystal dentro de um Polymorphic Fluid. E pra gente conseguir o Polymorphic Fluid, a gente precisa colocar um Polymorphic Catalyst dentro de uma poça de água. Para fazer o Polymorphic Catalyst, que é bem simples, a gente só precisa do Blaze Gold com um Nether Wart. A gente consegue fazer também esse carinha aqui com as essências que a gente já tem. Então já vamos fazer umas aqui. Vamos pegar também uma poça d'água e vamos ver como que isso funciona. Ele falou pra gente que se a gente for jogar o nosso Polymorphic Catalyst dentro de uma poça de água, ela vai se transformar nesse Polymorphic Fluid. E se a gente jogar uma Time Crystal dentro dessa poça também, a gente vai ter aqui um Time Fluid. A gente consegue encher a nossa Time Wand com esse item, né? Ó, ele perde, então ele perde tanto a água quanto todos os fluidos que a gente colocou. E agora a gente tem aqui 1000 MB de Time Fluid. E vamos ver como que esse cara funciona agora. Bom, acho que pra gente testar, a gente tem aqui essa fornalha de Netherite, que ela já é muito boa. Se a gente colocar nela um pack de Raw Copper, ela vai fazer em questão de segundos, porque ela já é muito rápida. Já a gente tem aqui a velocidade de uma fornalha normal, ó. Ela demora bastante pra fazer, a gente já sabe disso. Então vamos tentar acelerar esse processo, né? Eu vou colocar aqui para ela fazer pra gente e eu vou dar uma pequena acelerada de 2 vezes, né? Já fica bastante rápido, mas como eu falei, a gente consegue acelerar até 128 vezes. E aí, a nossa fornalhinha Vanilla ficou nessa velocidade, por 128 vezes mais rápido. Isso quer dizer que a mesma coisa pode acontecer para qualquer item, para qualquer coisa, para qualquer atividade dentro do Minecraft. Não só para os processos, tá? De fato, é muito bom e demora um tempinho ali, aquela que fica acelerado. E com isso tudo a gente gastou, a gente tinha 1000 MB, né? A gente gastou para acelerar isso. Se minha cabeça ainda estiver boa, 127 MB, né? Então, a gente consegue sim acelerar bastante coisas. Mas vamos ver o quão louco é isso? Eu vou colocar uma quantidade absurda de copper para fazer no nosso sistema. Se a gente pegar os copper na mão aqui e ficar jogando, ó, ela faz basicamente um pack instantâneo. A nossa energia tá sendo um gargalo aqui. Então sim, pessoal, é bastante roubado isso aqui. Ó, voltou ao normal. E isso funciona para tudo. Mas agora que vocês viram o quão forte é a nossa Time Crystal Wand, vamos automatizar todo esse processo. E como a gente faz isso, você deve estar se perguntando. A gente faz isso com o próprio Jazz Dire Things. Antes da gente construir esse cara, deixa eu fazer um aspas para mostrar uma evolução, né? Agora que a gente tem bastante Nether Star, a gente consegue atualizar esse Monster Spawn aqui, principalmente o do Ancient Knights, que dá pra gente a Netherite Scrap. Utilizando a Nether Star nele, a gente consegue tá sempre gerando esse cara, porque esses nossos spawners aqui, eles não funcionam se a gente não tiver aqui perto. Daí com esse upgrade aqui, a gente consegue agora sempre ter Netherite. Também tô trazendo pra cá o nosso sistema pra enxergar os recursos daqui. Tudo isso só pra gente
fazer alguns blocos de netherite, já que a gente vai precisar de alguns Eclipse Alloy agora, né? E como eu falei, a gente pode acelerar esse próprio processo dele aqui. Então, a gente acelerando, ó, ele faz mais rápido. Pode quebrar todos aqui e meio que instantaneamente ele já vai fazer ali, né? Olha só, bem mais rápido, né? Isso porque eu acelerei em 8 vezes. Bom, esse carinha aqui, ele tem uma propriedade que ele consegue basicamente teleportar qualquer coisa de um pro outro, né? Então ele funciona com um par. Vamos colocar um aqui, um do ladinho do outro. Já coloquei os swappers aqui, eles funcionam em par, porque eles conseguem, na realidade, teleportar qualquer coisa de um pro outro. De qualquer lugar, qualquer dimensão. Então, bom, eles funcionam tanto com energia e eles fazem o teleporte a partir de um sinal de redstone. Deixa eu colocar então energia aqui nos dois. Olha só, já conseguiu encher os dois. E agora, se a gente passar um sinal de redstone, eles como estão ligadinhos, né? A gente consegue teleportar um pro outro. E como que eu fiz pra ligar? Você precisa de uma wrench, no caso aqui do próprio Justire, a Ferricore Wrench. O craft é bem simplesinho, só vai Ferricore. E aí a gente consegue, né? Clicando aqui, a gente consegue ligar um no outro, né? Se apertar com o botão aqui normal, ele gira. Então, a gente consegue, ó, remover, liga aqui pra cá. Ele fala ali agora, a gente vê que eles estão ligadinhos. Como eu falei, isso funciona de qualquer lugar, né? Então já vamos fazer o primeiro teste. A gente precisa achar um lugarzinho para colocar o nosso Budding Time Crystal e aí a gente já faz a configuração para levar ele de uma dimensão para outra. Vamos lá, vou configurar primeiro esse Mob Swapper do Overworld, que é o que vai mandar do Overworld pro Nether. E a gente consegue aqui ajustar o offset dele, né? Então, por exemplo, aqui, a gente leva aqui pro centro, mais ou menos. A gente criou mais ou menos essa caixa aqui, né? E que é um bom espaço. Eu coloquei meio separadinho porque... Bom, eu não sei o que mais esse cara teleporta. Eu não quero que ele saia teleportando vários mobs, outras coisas que pode bugar, né? Então eu deixei esse cercadinho. Depois eu dou uma decorada, mas só pra gente delimitar esse local. Então, esse cara aqui, vamos colocar também alguma dessas placas pra gente ir identificando o que faz cada um deles. Então, por exemplo, esse aqui, Tend to Nether. Esse vai ser do nosso que vai mandar pro Nether. Então tá lá, Tend to Nether. Por enquanto eu vou só colocar um botão normal aqui e energia. Agora vamos montar um setup aqui. O setup aqui é o setup com os Growth Accelerator e com os Crystal Resonance, porque a gente quer levar todo esse setup na realidade viajando junto com o nosso Time Crystal Block. Então, ó, ele já se transformou aqui no Time Crystal Block do Overworld. Agora a gente vai repetir isso aqui pro cara que vai receber o parzinho desse cara, né? Que é quem vai receber lá no Nether. Então vamos lá, tá montadinho aqui. A gente vai primeiro setar aqui no Overworld, né? Ele vai dizer aqui pra gente, ó, Bound to Overworld. E aí a gente vai lá pro que eu já montei no Nether. Tá aqui, ó, o setupzinho. Já coloquei aqui as coordenadas direitinho. Esse cara é o que vai receber do Overworld, né? Então a gente liga os dois. Por que eu falei que a gente precisa identificar esses caras, né? Qual que recebe. Porque aqui a gente não pode utilizar esse mesmo, que já tem o par dele lá no Overworld, para mandar pro The End, que é o próximo estágio. A gente precisa criar um outro setup desse lado que faz exatamente a mesma coisa, só que ao invés de receber, ele vai ser o que vai enviar pro End. Então por isso que eu tô colocando essas placas, pra gente saber o que faz cada um deles, né? Mas deixa eu já colocar aqui o nosso Flux Point, já abasteceu, e vamos ver isso aqui funcionando. Beleza, se tudo tiver certo, quando a gente clicar nesse botão, o que aconteceu? Ah, eu acho que a gente tem que deixar em Chunk Load aqui no Nether. Deixa eu já colocar aqui uma Waystone. E vamos colocar esse Chunk carregado, né? A gente olhar de fato, estamos dentro de um Chunk único aqui tudo. Agora deixa eu ver se funcionou. Ah, agora foi. Foi tudo agora. Cara, só ficou aqui. Ah, ele trocou de lugar, né? Porque tinha uma cobblestone lá. Só não tinha conectado direitinho aqui, tá? Mas agora foi. Então tá, ó. Que se a gente voltar lá, olha só, ele recebeu todo o kit. E como tá em Chunk Load, ele já até carregou aqui. Então o que a gente precisa fazer é construir agora o que leva pro The End, né? Vamos fazer o mesmo setupzinho aqui. Tá lá, pessoal. Esse aqui é o setup que vai enviar pro End. Ele ainda não tá conectado. Esse aqui é o sisteminha que vai receber do Nether, né? A gente vê aqui, ó, clicando nele, a gente vê onde ele tá vinculado. No caso, ele tá vinculado ao Nether. Então, se tudo estiver certo, ao clicar nesse botão, ele vai, de fato, ali teleportar o nosso setup, que deve estar aqui agora no End. E já crescendo o nosso Time Crystal. Por fim, pessoal, a gente só precisa agora enviar pro Overworld. Quando ele voltar, né, quando ele se desgastar, a gente tem que mandar pro Overworld. Ah lá, ele acabou de desgastar, né, ele virou ali o Budding Time Crystal Block. Então, a gente precisa aqui de mais um par desses caras. Vai repetir o
mesmo processo, agora enviando de volta ele lá pro overworld. Então tá lá, coloquei aqui o que recebe do end, né? Então aqui finalizando o ciclo, né? Que depois ele vai mandar pro Nether de novo, do Nether pro end, o end vai mandar aqui pro overworld. Se a gente olhar aqui, também conectado lá com o end. Ou seja, a gente pode voltar aqui na nossa end city e a gente pode agora, esse aqui que é o que envia pro overworld, ao clicar aqui, ele vai teleportar de volta todo o nosso sistema. E ele teleporta tudo mesmo, inclusive os próprios cristais, né, que estavam com ele. Então a gente pode aqui quebrar, né? Claro que não com Silk Touch, mas tá aqui os novos cristais. Esse aqui ficou large, então a gente pode manter até, inclusive, que ele vai, no próximo ciclo, ele vai crescer, né? E aí, a gente começaria novamente aqui todo o sistema. Se eu apertar esse botãozinho, ele vai voltar pro Nether, que já deve estar aqui. E aqui, se eu apertar esse outro botão, ele vai mandar de volta pro The End, que já deve estar aqui também. Dessa vez desgastou bem mais rápido, mas, bom, vocês perceberam que a gente tá fazendo esse teleporte ainda manual, porque a gente só preparou as máquinas que recebem. Agora a gente tem que preparar as máquinas que vai observar esses caras, né? Ou seja, elas têm que dizerem qual o estágio que tá e também o que deve ser feito. No caso, quando tiver no estágio em que tá desgastado aqui no The End, tem que mandar pro overworld. E antes da gente fazer isso, eu queria mostrar pra vocês, explicar como que funcionam as coisas aqui no Minecraft. Bom, alguns itens têm estágio. Esses itens, por exemplo, como plantações ou até esses budding que a gente tem aqui no jogo, eles têm os estágios. E, por exemplo, quando eu plantar essa mudinha, se eu apertar F3, ali no canto a gente vê que essa muda aqui, ela tá no estágio 1. E aí, esse estágio vai mudando até ela tá pronta para uso, né? Então, vou usar aqui um Bone Meal. Quando eu usar nele, ó, ela foi pro estágio 5, o estágio 7... e aí ela volta pro estágio 0. Ou seja, no estágio 7, o trigo tá pronto para uso. A mesma coisa acontece com o Buried Time Crystal Block. Nossa, que medo desse... Olha esse cara aí. Eu tava falando aqui, o mesmo acontece com o Time Crystal Block. Se eu apertar o F3, a gente vê que nesse momento ele tá no estágio 0, né? Ou seja, ele tá no estágio dele em que ele não vai acontecer nada, né? Ele não vai mais crescer os Time Crystal. Se eu enviar ele lá pro Overworld, a gente vê ali que ele já absorveu aqui a energia do Overworld e ali agora ele tá no estágio 1. Ou seja, se a gente conseguir saber qual estágio que ele tá, a gente consegue fazer um sinal de redstone para ficar enviando ele de um estágio pro outro. E cara, o Just Dire tem esse carinha aqui, que é o Advanced Sensor. Ele é como se fosse um observador, mas um pouco mais robusto, porque ele fala exatamente isso pra gente. Ele observa um bloco, não necessariamente precisa estar na frente dele. A gente consegue criar filtros em cima desse observer. Então, por exemplo, o que a gente quer fazer é, quando ele estiver no estágio 1, mandar ele pro Nether. Então já deixa eu colocar ele aqui do ladinho. Na realidade, deixa eu colocar ele aqui, que ele vai receber a energia aqui também do nosso Flux. E aí ele tem essa interface muito louca. O que a gente precisa é pegar o Budding Time Crystal, arrastar ele pra cá, a gente muda aqui pra Low List, Target Block, e aí a gente vai dar um sinal for. Clicando com o botão direito, a gente abre aqui, deixa eu tirar o J aqui pra gente visualizar, mas ó, ele mostra ali agora o estágio, né? O estágio 0 e o estágio 1, que é o que a gente tá aqui atualmente, ou seja, quando ele tiver no estágio 1 e tiver mais que um item no range que a gente colocar com esse estágio, ele vai emitir um sinal de redstone. Agora só o que a gente precisa é colocar nesse centro aqui o offset, né? Dessa forma ele já deve estar funcionando. Eu só tenho que trazer esse sinal de redstone agora aqui de alguma forma. Deixa eu me organizar melhor. Eu configurei aqui, coloquei ele em cima. Eu acho que assim a gente consegue emitir o sinal de redstone. Deixa apenas eu testar novamente. Para testar, eu vou colocar aqui já a configuração no Nether. No F3 a gente vê que ele de fato está no estágio 2. Deixa eu ver se quando eu colocar ali, se vai funcionar. Não sei se eu tenho que dar um start aqui. Deixa eu mandar ele lá pro end, que aí a gente consegue visualizar. Bom, ele já está aqui no estágio 0, né? Então já poderia teoricamente mandar ele de volta, né? Bom, então não tá funcionando de alguma forma. Tá no Allow List. Então tá um pouco offset aqui. O pessoal descobriu que eu tava fazendo errado aqui. Na realidade, eu só não notei que eu tava utilizando aqui o comparador greater than, né? O maior que. Ou seja, eu tava usando um antes. Ou seja, ele teria que ter mais que um item nessa configuração para ele emitir o sinal de redstone. Não é o que a gente quer. A gente quer que quando seja exatamente igual a 1, ou seja, quando tiver exatamente um Time Crystal no estágio 1 nesse lugar, aí sim ele emite o sinal de redstone. Vou mostrar para vocês lá no Nether, que tá aqui, ó. Já tá configurado, bonitinho, mas eu coloquei a mesma coisa aqui. Ou seja, eu tenho só que colocar aqui o igual a 1 e ele já vai mandar pro The End. E aqui a gente vai mandar quando ele estiver no estágio 0, né? Ou seja, quando ele estiver nesse estágio aqui, depois que ele desgasta. Aí a gente manda de volta pro Overworld. Vamos colocar aqui igual a 1. E agora é só ajustar o offset, que quando eu fizer isso,
ele já vai mandar lá pro overworld. E ele vai ficar em loop, tá? Daqui a pouco ele chega aqui de novo, porque se a gente tiver configurado tudo certinho, só tem que garantir que todos os chunks estão carregados. Vamos ver lá. Ó, daqui ele já saiu daqui também. Então, teoricamente, ele vai estar lá aqui no The End. Isso mesmo. E aí ele vai ficar aqui enquanto ele estiver no estágio, né? Quando ele desgastar, vamos ver o que acontece. Obviamente, ele não vai desgastar, porque todos os Time Crystal estão cheios. É até um bom momento pra gente aproveitar pra fazer a última parte desse nosso sistema. A gente precisa quebrar antes que ele mande, né? Quando tiver aqui no estágio certinho, a gente precisa quebrar o Time Crystal. O cara que faz isso é o Advanced Block Breaker. A gente vai usar o Advanced também, porque a gente consegue configurar esses filtros que a gente precisa, o offset bonitinho. Então já deixa eu fazer aqui os dois. É basicamente Ferricore, mas o meu já acabou, né? Então beleza, eu vou fazer apenas um, já que a gente só precisa de um. Daí voltando aqui no Ancient City, deixa eu colocar o nosso Block Breaker aqui do ladinho. E esse cara precisa de uma ferramenta. Já vamos colocar uma Eclipse Alloy aqui mesmo, porque ela recebe energia, né? E se a gente colocar aqui alguma ferramenta que recebe energia, ela já vai se carregar. Então a gente basicamente vai ter essa picareta infinitamente aqui. Agora a gente precisa criar um Allow List. A gente quer receber um item. A gente tem aqui alguns filtros, né? Ou a gente pode receber um item ou bloco. O bloco seria o Time Crystal Cluster, que é o que a gente quer quebrar, né? No caso, quando ele tiver nesse formato aqui. Se a gente usar o item, ele vai quebrar o bloco que dá aquele item. Ou seja, ele vai esperar o Time Crystal Cluster crescer e aí ele vai quebrar para pegar o Time Crystal. Vamos utilizar o filtro dessa forma assim, acho que é legal. Agora, teoricamente, se a gente achar o offset aqui certinho, olha lá, ele já quebrou aquele Time Crystal. Daí é só a gente aumentar o offset, aí ele vai crescer os cristais ali, ele vai esperar crescer, né, na última forma, e aí ele vai ficar aí até desgastar e ele vai começar o ciclo todo novamente. Então, assim que funciona a nossa farm. Então, o que a gente precisa agora é criar um Item Collector aqui, né? Esse carinha aqui, eu vou colocar ele em um Dimensional Storage. Vou colocar ele aqui numa frequência única. Eu acho que eu vou colocar a frequência 532, que eu nunca utilizei essa pra nada. Tudo que cair aqui nesse range, ele vai pegar. Aí já vamos deixar aqui o filtro também. Dessa forma, a gente só pega o Time Crystal. Bom, a gente já tá um tempo aqui e não voltou o setup. Isso quer dizer que em algum lugar a gente não deixou o chunk carregado. Deixa eu procurar. Pô, não me parece estar sendo aqui no Nether. Ou seja, só pode ser lá no Overworld que a gente não carregou o chunk. Mesmo, a gente esqueceu de carregar esse chunk aqui. Já deixa eu colocar. Agora sim, se tudo estiver certinho, olha lá. Voltou, ele vai ficar fazendo esses pulos aí. Tudo funcionando automaticamente. Só mais uma alteração pra gente cuidar, pra não ter perigo dele não quebrar esses itens aqui, vamos diminuir aqui o tick speed do nosso Block Breaker. Assim a gente sabe que, bom, ele vai quebrar o bloco mais rápido do que ele vai dar o TP, né? A gente garante que ele sempre vai estar quebrando, e aqui a gente já tem 11 Time Crystal. Bem legal. Já configurei aqui o nosso Dimensional Chest, agora eu só vou configurar pra gente colocar aqui no nosso baú. Vou pegar aqui um pequeno upgrade do Pipe, que nem vai precisar, né? Mas vamos deixar aí. Na realidade, como não vai precisar, eu não vou deixar não. Isso aqui gera lag. Mas tá lá. A nossa quantidade de Time Crystal já tá crescendo aos pouquinhos. Agora, pessoal, que a gente tem a nossa Time Crystal, vamos terminar, né? Já que a gente tá nessa pegada de automação, vamos terminar de automatizar o Just Dire Things. A gente consegue tanto automatizar os fluidos, pra gente ter o Time Crystal já em fluido. A gente também consegue automatizar todos os minérios de Just Dire. Todo esse processozinho, a gente viu que é bem interessante, a gente consegue automatizar. Mas vamos deixar tudo isso pro próximo episódio. A gente já fez bastante coisinha nesse episódio aqui. E pessoal, não esquece de comentar, deixar o like. O seu like vale muito pro canal, tanto para motivar quanto para ajudar o vídeo a chegar em outras pessoas. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo episódio e falou!